Mas uma coisa que me chama muito a atenção é a sinergia que vocês têm dentro da estrutura. Em todo o escritório, mas principalmente pensando nos sócios. De repente, eu não sei se é a formação das pessoas que vêm das mesmas escolas. Eu não sei exatamente, eu não consegui extrair o DNA. Mas quando você conversa com as pessoas do SBZ, eu percebo que vocês conseguem trazer pessoas que têm o DNA de vocês. Como é que vocês conseguem fazer isso? Então, na entrevista a gente já fala, olha, porque, por exemplo, quando a gente aboliu há 10, 11 anos atrás, no primeiro escritório nosso, quando a gente falou que ia ter um bar, que a gente não precisava trabalhar de gravata, que sexta-feira não precisava vir de terno, a gente já deu um sinal do que a gente queria ser, né? E é isso que a gente queria. A gente queria colocar as nossas ideias que a gente queria colocar em todos os lugares que a gente passou e não conseguiu, né? E um dos motivos, quando eu saio do Biaso Simon, vou para um outro escritório, que eu fico um tempo lá, mas eu vejo que não é aquilo que eu quero, e aí eu saí desse escritório, eu tinha que ficar 4 meses eu tinha cláusula de não competição. E eu falei, vou curtir a vida doidado, né? E aí ia buscar as crianças na escola, levava para o clube, para o balé, para a natação e tal. E sem a culpa católica da minha infância, que Deus madruga, Deus ajuda, quem cedo madruga, tem que trabalhar e tal. E como eu sou muito cumpridor assim das coisas, certinho, minha palavra vale muito e tal, quando eu assinei a cláusula de não competição, eu falei, não vou trabalhar 4 meses. Porque foi isso que eu escrevi no contrato e tal. E engraçado que eu nem sabia se eu queria ter escritório de advocacia, Renato. Porque eu falei, poxa, eu era tão feliz no Biaso, e aí, no Biaso Simon, e aí chegou um determinado momento que um queria boutique, o outro queria full. Não deu certo. Então foi uma coisa que não deu certo. Apesar de a gente ter separado super na boa, foi uma separação, né? Foi um divórcio. Aí fui para esse outro escritório que eu vi que tudo que eu falava, não, eu quero assim, não, a gente vai ser assim, a gente vai ser assado e tal. E quando eu fui para o escritório não era nada disso, né? E eu falei, poxa, se é para ter um escritório para ser desse modelo, para ser lucrativo e tal, só sendo lucrativo, mas lucrativo era o único valor que tinha que ser perseguido e tal. Eu falei, puxa, não sei se eu quero ter escritório de advocacia para isso. E aí eu fiquei 4 meses fora, curtindo a vida doidado e tal. E depois de um mês que eu estava curtindo a vida, e aí é engraçado, né, que eu passo às vezes no Ibirapuera, vindo de uma reunião, indo para uma reunião, e 11 horas da manhã tem um monte de gente lá, eu falo, cara, como é que tem gente no Ibirapuera terça-feira, 11 horas da manhã? E aí eu Me descobri, pergunto às então eu vezes. era uma dessas pessoas que ia para o Ibirapuera 11 horas da manhã, e fiquei um mês aí, curtindo a vida doidada, e aí o Alfredo, que é meu sócio querido, que é o nosso presidente aqui do escritório, eu marquei um almoço com ele e tinha um cliente. E eu tinha que deixar os meus clientes nesse escritório que eu saí e eles me remuneravam por isso. Fizemos a transição e tal, só que daí apareceu um outro cliente novo que, que queria me contratar. Eu falei, cara, eu não tenho escritório, eu não posso trabalhar por 4 meses, não posso. Ele falou, pô, João, mas indica alguém. E aí eu marquei um café com o Alfredo para indicá-lo, para indicar o Felsberg. E aí o Alfredo falou, João, olha só, eu acho que a gente está programando uma movimentação aí e eu queria que você viesse para ser sócio. Porque lá, Renato, eles faziam contencioso lá, né? Então, só que a captação lá era muito reativa. Não tinha uma captação propositiva. E o fato deles migrarem, eles precisavam de uma pessoa com perfil de captação. Né? Falou, pô, João, é você e tal. Eu falei, puxa, Alfredo, eu não sei nem se eu quero advogar mais. Eu não sei nem se eu quero ter escritório de advocacia mais. Porque, cara, se for para ter escritório de advocacia do jeito e nos modelos colocados no mercado, eu não sei se eu vou ser feliz.
entendeu? Eu penso muito diferente de ter um escritório de advocacia, ter um escritório de advocacia diferente. E aí ele falou, mas como é esse escritório? E aí eu falei mais ou menos. E ele falou, mas eu quero isso também. Eu falei, Alf, a gente quer isso, cara, do primeiro no segundo mês. Começou a não dar dinheiro mais o escritório, a gente já vai mudar logo o modelo e vai ser moedor de carne, e vai pensar só no dinheiro e tal. Cara, o dinheiro é importante? Mas eu acho que a gente precisa ter propósito. Ele falou, não, mas a gente quer tudo isso. Eu falei, bom, aí começa a me agradar. E aí a gente começou a conversar, então eu entrei antes deles saírem do Felsberg. E eu que fui abrir, eu que fui atrás do primeiro contrato social do escritório, a primeira conta corrente, e tudo aqui, e que foi desde o início, Renato, com muito propósito, com muita discussão, sem medo de pensar diferente, sem medo do que as pessoas e o mercado vão achar. Entendeu? No começo a gente foi muito taxado, assim, sabe? Ah lá, os irresponsáveis. Ah, os sem gravatas. Ah, e a gente tinha o time de futebol na liga jurídica, assim. E dava dó, cara. O time nosso era muito bom. Vocês ganhavam Muito. tudo? Tudo. E os grandes escritórios, eles olhavam assim, então às vezes a gente estava em algum cliente concorrendo e tal. Ah, você vai contratar o escritório que só tem jogador de futebol? E tal. Os sem gravatas. Ah, eles vão na audiência sem gravata e tal. Então, assim, a gente a gente foi muito incompreendido no começo, né? E com certa insegurança e medo às vezes, né? Será que a gente não está sendo tão diferente e tal? Será que faz sentido? E aí, mas com muito trabalho, com muito propósito, com muita discussão boa, assim, a gente foi criando essa cultura que hoje é uma cultura que é muito forte aqui, que a gente consegue repassar para a base, enfim. Então acho que foi mais ou menos isso.